Tema de hoje, e aí? Tá pronto para o afeto? Um afeto, esse sonho de consumo que felizmente o dinheiro não compra e que quem quer vender não entrega, e se diz entregar, entrega apenas a ilusão de afeto. Você está preparado mesmo para o afeto? Não há forma de vender isso, que quando alguém vende dizendo que afeto, vende a ilusão de afeto, não é? Então eu faço uma outra pergunta: você está acostumado, viciado com o tapa-buraco do afeto, que é aquilo que a mídia divulga e propaga nos comerciais, nos filmes longa-metragens, que eu costumo falar aqui, os hollywoodianos, que também são comerciais de comportamento humano. Então você está achando que o afeto vem naquela embalagem, vem daquele jeito ali. Você está mesmo preparado? Quanto você está esperando que o afeto vai chegar na sua vida? Com aquele jeitão de comercial de margarina, de filme de Hollywood, romântico, aquela comédia romântica de Hollywood. Dá uma verificadinha aí. Então você está preparado para o afeto, esse sonho de consumo? Porque existe toda uma dita social, quer dizer, você tem que casar, arrumar uma mulher, arrumar um marido, formar uma família para você se sentir integrado na sociedade. Senão você é um pária, você está um marginal. Né? Se você não está dentro da sociedade, se você não casou, não tem filhos, qual o serviço que você presta para a sociedade? E na verdade você não casando e não tendo filhos, se for o caso, se for a sua vontade, o seu desejo, a sua intuição, o seu sentido de vida, se casamento e filhos não estiver dentro do seu sentido de vida, você sem dúvida é também muito útil, talvez até mais nesse momento em que a gente está em estado de praga biológica, todo mundo guerreando. Você vai ter uma lucidez, poderá ter uma lucidez que a maioria das pessoas que estão encalhadas, né, encalharam numa relação e ficaram ali. Aquelas que encalharam, que entraram numa relação afetiva, dita afetiva, mas entraram por causa da pressão social, então essas pessoas encalham ali. Aí tem filhos, fica amarrado, agrilhoado, fica com grilhões, algemas, e não consegue sair disso. Então alguém que não tem entrado, vivido isso, tem uma proposta nova, tem uma visão diferente para colaborar, não que vá ser o dono da verdade, até porque não existe nem verdade absoluta e nem dono, muito menos de alguma coisa que não existe. A pessoa tem a visão dela, e a visão dela pode te ajudar muito. Afeto, esse sonho de consumo que felizmente o dinheiro não compra, isso não compra mesmo, não tem jeito. E quando a gente compra achando que está comprando afeto, não é afeto que a gente está comprando. Contrato, permuta, poder, joguinho de poder. E que quem quer vender não entrega. Quer dizer, a pessoa tem um afeto, quer vender. Não, porque eu tenho um afeto, eu sinto afeto por aquela pessoa, eu vendo o meu afeto para a pessoa. Ela paga do jeito que quiser, mas eu vendo, não dá para vender. E aí a pessoa está carente de afeto, eu faço o jeitinho que a pessoa gosta para levar lá o afeto, aí eu vendo, eu entrego o afeto, ela entrega a sensação, ela entrega a impressão de que está tendo afeto por mim, porque está carente. Então é um oferecendo um produto que não existe, outro retribuindo com outro produto que não existe. Rota de colisão. São as relações que acabam em desastre. Quando não acabam antes da colisão. Muitas vezes a gente é abençoado com isso, né? A gente está entrando numa furada dessa, a gente acaba antes da coisa virar um problema. E que quem entrega afeto, e quem entrega, que vende e entrega o afeto, está entregando apenas a ilusão do afeto. Então essa primeira parte aqui, gente, essa primeira questãozinha aqui, é para você verificar o quanto você está iludido com o afeto vendido pela sociedade. Esse afeto que já vem pronto, na caixinha. Você casa, você tem filhos, você tem o carro do ano, ou mais próximo disso, ou tem uma casinha simples e tal, etc. Mas dentro do esquema do padrão social que você tem, mas você vive naquele formato. Você tem carro, você tem filho, você forma uma família, de forma que você faça isso para atender o social e não porque você está sentindo. Eu não estou condenando a família, eu agradeço a família, porque se não fosse a família a gente não estaria aqui. Só que está muito longe desse projeto família, está terminado. Tem muita coisa para fazer ainda pela frente, tem muita coisa para melhorar. E aí uma das ideias do foco no afeto é exatamente essa, fazer a gente focar no afeto. Porque quando se faz família hoje em dia, na maioria dos casos que eu vejo, que eu presencio, que eu assisto e que eu ouço falar em atendimentos ou que leio,
O foco não é no afeto, é também no afeto. Começa com o afeto, mas daqui a pouco vem a anestesia, porque vem aquela convivência excessiva. Não, porque a gente vai casar, a gente namora, tem que se ver todo dia, tem que ver todo dia, tem que visitar a sua família, tem que visitar a minha família, afinal é família, etc e tal. E nisso vai embaçando, vai anestesiando, os dois perdem o contato com o afeto, que foi o começo, e vira o quê? Fica só o projeto social. E é por isso que existe o projeto, a sugestão, o apelo do foco no afeto. É só para isso que existe, para a gente focar no afeto, sair, tirar tudo que tem nas nossas relações que não é afeto, tudo aquilo que não é afeto. Segunda perguntinha do questionário é assim: você está preparado para o afeto? De novo, você conseguiu independência econômica, carro do ano, casa própria, respeito profissional e social? Conseguiu tudo isso, né? Tudo isso que a sociedade diz como pré-requisito básico para que você possa, a partir daí sim, estar graduado suficientemente para viver uma relação afetiva. Mas aí você se sente sozinho. De repente até você casa, você acha, por exemplo, um homem, uma mulher que está dentro do esquema, é pós-graduado, tem uma profissão tal, ganha tanto, está dentro do esqueminha direitinho e tal. Puxa, mas é a pessoa certa. Eu não gosto tanto assim, não tem uma química assim maravilhosa, já tive melhores, mas não é uma química assim. Mas nossa, isso aí para mostrar, para entrar num restaurante com essa pessoa, sentar ali, fazer aquela refeição e sair do restaurante, nossa, perfeição. Para ir ao casamento de não sei quem, casamento hoje em dia, a festa de casamento virou um desfile, né? É mais uma passarela. Que fashion, não vou dizer nem preta-porter, porque não é aquela coisa comum para você vestir e sair na rua, é aquela coisa fashion para você mostrar o status, a exibição da sua patente no exército social. Então, achou aquela pessoa que está dentro do esqueminha, nossa, perfeito, está casando perfeitinho com o esquema. O afeto nem tanto, mas está no esquema. Então dá para exibir, dá para mostrar. Aí a mulher pensa: sozinho eu não estou, o homem também, sozinho eu não estou. Ó aqui, ó o que eu consegui para mim. E a mulher: ó aqui o que eu consegui para mim. Não se surpreenda se você está nessa, ou se você já esteve nessa, ou para quem nunca pensou nisso, não se surpreenda se de repente você se flagra numa situação de miséria, de abandono existencial, de solidão do tipo abandono, não a solitude, aquela solidão gostosa do ócio criativo, em que você cria as coisas, que você elabora a sua vida, reflete sobre a sua vida. Não, é aquela solidão. Você está sozinho ou sozinho e mal acompanhado. Aí quando chega o outro com quem você casou, né, o homem, aquela solidão não sai, porque não tem o fundamento ali, não é o afeto, o fundamento é o poder. E afeto é nutriente do ser humano. Desculpe informar, mas o afeto é nutriente. Nós somos uma espécie colaboracionista, nós precisamos um do outro. Eu diria até mais um pouquinho, no bom sentido biológico da palavra, nós dependemos um do outro. Não no sentido social, essa dependência forjada, criada, em que um escraviza o outro. Não é nesse sentido. Eu dependo de você para que estabelecemos uma relação de colaboração. Nós somos colaboracionistas, biologicamente falando. Isso daí evoluiu, falo sempre, repito sempre, é importante, porque quase ninguém fala disso, não vejo ninguém falando disso. Do colaboracionismo a gente evolui, vai para o cooperativismo, desse a gente vai para a generosidade, desse para o afeto, desse para o amor onde tem sexo, desse para o amor incondicional e desse para o amor universal. Se você não tem isso no seu convívio e se você casa com alguém, não precisa casar na igreja oficial, você vive com alguém, que isso não rola profundamente, não é o vínculo principal, não é o afeto, é solidão na certa. Aí você está sozinha, está sozinho, aí se vem outra pessoa, você está mal acompanhado de você e da outra pessoa também. Você vai sofrer de solidão, de depressão o tempo todo, você vai ficar deprimida o tempo todo, deprimido o tempo todo. Você não convive bem com você. Você, às vezes, você tem até do lado uma pessoa que pode ser uma pessoa bacana mesmo, mas você não está vendo, você não está usufruindo daquilo, você não está trocando aquilo, porque você pôs na cabeça um parâmetro, um padrão social de convívio afetivo. Então está lá outra pessoa amando você, gostando de você pra caramba, está lá predisposta ou predisposto a uma troca legal, mas você não está feliz, você não está bem com você. Você está
no esquema. Não, mas tem que ser alguém assim. Não, mas para dar certo tem que ser não sei o quê. Você pensa em caixinhas, em blocos. E não é por aí. Não é por aí. Isto é o jeito de se tornar aquilo que a gente chama popularmente de infeliz e que eu gosto de chamar de não saudável, né? Então você conseguiu independência econômica, carro do ano, casa própria, respeito profissional e social, mas se sente sozinho. Cadê o afeto? Cadê o afeto? Está soterrado, sufocando debaixo de toda a sua sensação monstruosa e equivocada de inferioridade que você tenta suprir, você tenta compensar com autoafirmação social. Na verdade, você tem que olhar para você tem que olhar para dentro, você tem que começar a se gostar. Ah, mas é um processo, como é que eu vou ter um caso de amor comigo mesmo ou comigo mesmo para gostar de mim? É um processo de autoestima, nós vamos falar disso mais na frente. A pessoa que não consegue se gostar, não se aceita como é, ela não vai aceitar nada, inclusive ela não aceita que ela seja interessante, sequer. Por isso eu escrevi o meu livro aqui, Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, para lembrar de diversas formas o quanto a gente é interessante e como acessar essa interessância, vamos dizer assim. Aí sim você começa a perceber que você é interessante, você não vai precisar desses esqueminhas, dessas caixinhas de soluções sociais, etc. E tal. A próxima questão aqui é, pense bem, você está preparado para o afeto? Com o instinto de caça até as entranhas, o estado de praga biológica em que a gente ainda está, nos dispõe a um instinto de caça. Nós não somos caçadores originalmente. Quem mora no gelo só vai sobreviver comendo carne de bichinho que vai caçar, tudo bem, a natureza aceita a negociação, mas não é a nossa vocação biológica. E aqui eu quero trocar a caça com o instinto de guerra até as entranhas, porque o estado de praga biológica nos coloca em guerra uns com os outros. Já falei várias vezes, porque a natureza quer que, para acabar com o estado de praga biológica, um destruindo o outro vai reduzindo o número de espécimes até aquele número que a natureza entende como saudável para a espécie naquela região, naquele lugar, enfim, para voltar para a excelência biológica, que não é uma coisa fixa, tem um espectro, não é? Tem um espectro para frente, outro para trás, você pode abusar de algumas coisas, pode recusar algumas coisas, ainda está na excelência, mas guerra não é o caso. Expansão demográfica fora do orgânico também não é. Entra em estado de praga biológica. A natureza não quer assim, ponto final, acabou. Não dá para. A natureza aceita negociação, não aceita desaforo. E a gente tem sido desaforado com a natureza. Então, com o instinto de guerra, troca o caça por guerra. Com o instinto de caça, de guerra, até as entranhas, chamando o surto hormonal de amor. Surto hormonal é aquele que eu digo, não é só da TPM e por aí afora, não é? É aquele que eu quero dizer especificamente, aquele surto em que o casal se encontra e tem uma química sexual maravilhosa, que isso sim é o predisponente principal para iniciar-se uma relação que pode se tornar uma relação amorosa maravilhosa. Vai depender do preparo dos dois, vai depender muito do preparo dos egos dos dois, para que a relação tenha sucesso, não é? O patrocínio hormonal já tem. Então, digamos, com o instinto de guerra até as entranhas, chamando o surto hormonal de amor, ou seja, entendendo que o surto hormonal é o amor e não um vínculo afetivo que você descobre e mantém, desenvolve e mantém, junto com o surto hormonal, ou seja, o sexo não é excluído, muito pelo contrário, ele cresce, ele ganha muito mais, com a cara ridícula de quem tem pavor do ridículo e atitude velada de predador, você não consegue o único alimento da alma, que é o afeto. Não é ridículo isso? Outra questãozinha que é, você está mesmo preparado para o afeto? Você sabe olhar nos olhos e declarar o seu sentimento? Gosto de você. Não gosto de você. Não gosto o suficiente para termos uma relação amorosa, homem e mulher. Gosto de você para termos uma relação amorosa, homem e mulher. Não tenho vontade, não tenho sentimento de estar com você numa relação homem e mulher ou numa relação onde haja sexo. Gosto muito, tenho muito amor por você como um amigo, como uma amiga. Você está preparado para isso? Para olhar nos olhos e declarar o seu sentimento?
Primeiro, antes disso aí, você está preparado para perceber o que você está sentindo. A gente se dispersa de uma tal forma olhando para fora que a gente esquece de perceber o que a gente está sentindo. Experimenta botar o despertador para tocar de 15 em 15 minutos, você se perguntar o que está sentindo, você vai se surpreender. Você vai estar de repente fazendo alguma coisa, achando que está ótimo, aí você toca o despertador, o que eu estou sentindo, você entra em contato, nossa, eu estou sentindo isso, que estranho, não me parecia. É o que você vai mais descobrir se fizer isso. E aí você vai começar a corrigir, porque sentimento a gente corrige e deve corrigir a bem da nossa saúde completa. Eu ia falar só emocional, mas não é completa. Você sabe olhar nos olhos e declarar o seu sentimento? Você consegue rir de si mesmo ou de si mesma e fazer os outros rirem de você? Você consegue ver o quão ridícula ou ridículo você é? O quão legal também você é? Mas em alguns momentos rir do ridículo que você é? Ou ridícula que você é? Você está despojado ou despojado desta egolatria que a gente é obrigado a ter pelo estado de guerra social. Você conseguiu mandar as favas do social, aí você se torna risível com facilidade. Você faz um papel de ridículo, acontece de você sem querer fazer um papel de ridículo, mas você ri de você mesmo ou de você mesmo e está tudo bem. Você tem essa leveza? Você conseguiu essa leveza? Se a resposta é não, então você precisa se conhecer. Porque você vai se descobrir interessante. Você vai perceber que você é muito mais interessante do que você imagina e não é essa desinteressância que a sociedade quer a qualquer custo que você acredita que seja. Será que você está preparado para o afeto? Você consegue gostar ou não gostar de alguém, independente do cargo social que essa pessoa ocupa, ou do laço familiar que você tem com esse alguém? Ou seja, você tem relações de interesse, é interesseiro, interesseira? Todos nós somos um tanto, estamos no estado de praga biológica, no social, você sai para trabalhar, você põe isso, você tem que colocar isso, dependendo de onde você está, você tem que colocar isso para funcionar. Mas na escolha pessoal, na sua vida pessoal, você estende a sua vida do trabalho para a vida pessoal, e aí quando você arruma um amigo é com interesse profissional. Você está preparado para gostar ou não, assumir que você não gosta de alguém, independente do cargo social. Ah, mas o fulano é importantíssimo, a fulana é importantíssima, então eu tenho que gostar dela. Não existe tem que gostar, ou você gosta ou você não gosta, ou gosta mais ou menos. Mas está preparado para aceitar isso dentro de você e viver segundo isso? Ou então, você aceitar que gosta ou não gosta de uma pessoa, independente do cargo, do laço familiar que ela tem com você, porque isso também é interesse. Ah, fulano eu tenho que gostar porque é família. Parece bonito, né? Parece altruísta. A sociedade fala, nossa, que bonito, ele se dedica, ela se dedica, né? Porque é família e tal. É interesse. É para não pegar mal para o social, porque a sociedade vai carimbar. Se você não gosta de um determinado familiar, que pela sociedade, na escala de valores, você tem a obrigação de gostar, meu Deus, coerção, isso é um estupro emocional, não é? Se você de fato não gosta dessa pessoa, você está preparado para você exercer esse não gostar? Você não precisa matar a pessoa, lógico, não precisa ofender, mas para viver naquela distância que para você é saudável, você está preparado para isso? Isso determina o quanto você está pronto ou não pronto para o afeto. Você está preparado para o afeto? Quantos eu gosto de você, quantos eu te amo você não disse e, pior ainda, não demonstrou fisicamente? Quantas vezes você passou por uma pessoa, eu vou mais fundo agora, gente, eu estou meio que arregaçando. Quantas vezes você passa por uma pessoa e é uma pessoa que você tem pouco conhecimento, tem pouco contato, mas o suficiente para você descobrir que você tem um amor grande por aquela pessoa. Você tem uma afinidade, você sente afinidade, e você está pronto para declarar o quanto você gosta da pessoa? Olha, eu gosto muito de você. Ou eu te amo, eu amo você. Eu sinto um amor muito grande por você, não sei de onde vem isso, mas eu sinto. Você está preparado para isso? Você está preparado para declarar isso quando você sente? Lógico que você não é louco, você não é insano, você não vai fazer isso inadvertidamente para qualquer um, para qualquer pessoa que você não tenha um mínimo de segurança para que
a guerra em que as pessoas estão afete você. Mas uma pessoa que está próxima não vai ter nenhum problema. A pessoa poderá até se ofender, ela poderá, enfim, a gente não sabe a reação. Mas ali, a consequência disso vai ser, a pessoa poderá não olhar para a tua cara nunca mais, por te achar louco, louca. Ela poderá aceitar aquilo, te achar um pouco esquisito, poderá adorar que você fale isso, e dali nasça o exercício de um amor maravilhoso, de uma grande amizade, não é? Mas você está preparado, está despojado o suficiente para isso? A resposta a isso é que determina, que mostra, que revela-se o quanto você está preparado para o afeto ou não. Você quer estar preparado para o afeto? Você tem certeza que você quer se preparar para o afeto? Quem não precisa? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Isso não se vende. Agora a gente se prepara a gente se habilita para o afeto. Você quer estar preparado para o afeto? Quantos convívios destrutivos você atrai e ou alimenta só para justificar e manter o seu ódio pela humanidade? Essa perguntinha é muito sacana, porque, gente, quem de nós não faz isso? Né? Quantos convívios destrutivos você atrai e ou alimenta só para justificar e manter o seu ódio pela humanidade? A gente tem a raiva da humanidade, porque a humanidade está em estado de praga biológica, a gente é maltratado o tempo todo, a gente não é guerreiro. A gente toma supapo o tempo todo e é obrigado, acha que é obrigado a dar supapo o tempo todo. A gente não percebeu que a meditação tira a gente desse trânsito violento, truculento. Então, acaba que a gente precisa descontar em alguém essa coerção, esse estupro do qual a gente não conseguiu se livrar, porque não meditou o suficiente, não se conhece o suficiente, não se sabe o suficiente, e acha que está sujeito a isso, condenado a viver isso pro resto da vida. É um equívoco, é um engano. Então, quantos convívios destrutivos você atrai para você, ou então você alimenta só para justificar e manter o seu ódio pela humanidade? É aquele tipo daquela pessoa que você conversa com ela e fala, mas por que você não se livra dessas pessoas que você não gosta? No fundo, ela fala, não consigo, mas no fundo ela está sentindo o seguinte, o que eu vou fazer sem os meus inimigos? Em quem que eu vou vomitar ou descarregar todo esse ódio que eu tenho pela humanidade? Em quem que eu vou despejar? Quem que eu vou soterrar de ódio se eu não tiver mais inimigo? O ódio está aqui dentro. Só que a pessoa não sabe que meditando bastante, soltando a libido, gostosinho, esse ódio vai embora. Gente, dá até sono, desculpe, dá até sono quando eu lembro disso, porque para mim é uma coisa tão óbvia, tão vivida, tão experimentada. A exaustão é tão claro isso. Medita, se conhece, solta a libido, pronto, você fica mais leve. Aí na hora de soltar a libido, na hora de meditar, não, porque a mente não sei o que, está em guerra, não sabe relaxar, não sabe entregar, não sabe despojar. É uma competência que a gente desenvolve. Não estou dizendo que não sabe e não vai saber o resto da vida. Senão nem estaria falando isso aqui agora, porque eu vejo que tem solução. Isso aí tem mesmo. Você se dedica, você consegue. Você treina, você não tem. Aquilo que você treina a fazer, que você se dedica a treinar a execução daquilo ali, você melhora. Não tem como não melhorar. Aí, como é que você vai ficar sem os seus inimigos? O que você faz com esse ódio que você tem da humanidade? Quem que você vai descarregar? Você vai chutar o poste? Vai chutar a lata? Vai chutar o cachorro? Coitado. Coitado mais ainda, já é um coitado. Só de existir na nossa sociedade aqui, já é um estupro racial que a gente vai dar da raça, perdão, é um estupro em relação à espécie. Nós distorcemos as espécies e elas viraram subespécies e a gente põe na casinha da gente para compensar o afeto que a gente não consegue exercer em relação um ao outro, humano com humano. Então, o cachorrinho me ama, nossa, eu chego em casa, ele abana o rabo, ele gosta de meter um afeto. Claro, você é o dono dele, você é o senhor de escravos dele, dá carinho para ele, é lógico, você criou uma relação de dependência, acabou virando uma subespécie. Lá dentro, ele tem a excelência biológica dele gritando, quer sair, quer ir para a natureza e tudo, mas não pode, porque virou subespécie. Igual a gente. Igual a gente. Né? A gente está em estado de praga biológica e a gente acaba criando subpragas. Vamos atentar para isso também. Correção de tudo isso.
disponibilizar seu afeto. É correção de tudo, dentro e fora da gente, né? Então o que eu vou fazer com os meus inimigos se eu não os tiver? Se eu não conviver mais com aquelas pessoas que eu tenho raiva, que me atiçam, em quem que eu vou despejar, que eu vou vomitar o meu ódio? Ninguém. Eu vou soltar libido. Eu vou mudar de canal. Em vez de aquele canal que só tem filme de guerra, eu vou botar um filme de paz. Canal que não tem, canal de paz não existe, né? Ainda não tem, né? Mas no YouTube você acha. Você faz um playlist seu lá, só de paz, tranquilidade. Para quem gosta da Enya, por exemplo, tem um canal lá no YouTube, tem 10 horas de Enya. Para quem gosta, a Enya, ela prima por transmitir paz, né? Mas tem canal de tudo que é música, então certamente se não é Enya, você vai achar a música que vai te transmitir paz e você vai ficar melhor. Você não vai precisar vomitar em cima de ninguém, porque soltou a libido, meditou bastante, cuida do sentimento o dia inteiro, você vai mudar uma cultura, um vício. Nós estamos viciados no ódio, então a gente muda essa configuração. A gente sai do vício, e com o vício a gente vai para a consciência. Não é que a gente vai ficar viciado na paz, não é dependência da paz, química ou etc. Não é uma dependência, não é vício. A gente vai se reintegrar, que a nossa realidade é paz, é pacífica. Você é capaz de se ver gravado num vídeo e sentir amor pelo que vê? Se você não gosta de se ver em vídeo, bem-vindo ao clube, ninguém gosta. Mas se você fizer um trabalho para se ver várias vezes no vídeo, você vai começar a desenvolver um treco chamado tolerância. Esse intolerante lá dentro não fui eu que fabriquei, nem você que fabricou, isso foi imposto pelo social, que quer denigrir você, que está em estado de praga biológica, guerra, quer denigrir todo mundo, querendo no fundo denigrir todo mundo, para se sobressair, né? Para se autoafirmar. Entendem que a pessoa só tem um destaque quando abaixa os outros. Isso é muito burro, mas é assim que funciona. Tem funcionado assim, no estado de praga biológica, em guerra. Aí quando você vê o vídeo e você não gosta, vai não gostar, claro, aí você vê outra vez, você vai tendo tolerância com aquela pessoa lá, você até esquece que é você. Você vai integrando os defeitos e as qualidades daquela pessoa, que é exatamente aquilo que você faz quando você ama alguém. Os defeitos você integra as qualidades, integra a pessoa inteira. E a pessoa está lá muitas vezes que você ama, né? São parênteses aqui, a pessoa muitas vezes está lá não se aceitando, não se gostando. Mas você já integrou, você fez com ela o que ela deveria fazer com ela mesma antes de tudo. Se você tiver a oportunidade de se gravar em vídeo e se assistir várias vezes, ao ponto de você passar a se tolerar, a tolerância é bem isso aí mesmo, ter compaixão, ter amor, aplaudir as qualidades daquela pessoa que está ali no vídeo, ou no espelho, ou onde quer que seja. A resposta dessa pergunta diz o quanto você está preparado para o afeto ou não. Você é capaz de olhar o seu olhar no espelho, não é olhar a cara nem o olho aqui, é olhar o olhar. O olhar é o como você está olhando. Você é capaz de olhar o seu olhar no espelho e reconhecer generosidade, bom humor, alegria, amor na pessoa que você está vendo? Não é olhar a cara, gente, eu repito, é olhar o olhar. Você olha ali e reconhece a generosidade, o bom humor. Aquele olhar tem generosidade, aquele olhar tem bom humor, tem alegria naquele olhar e tem amor naquele olhar. Se você fizer esse treino e ficar olhando e não encontrar um desses elementos, vai fazendo o seguinte: você continua olhando, mas se lembra de situações ou de coisas que façam você sentir o bom humor, ou a generosidade, ou a alegria, ou o amor, o que estiver faltando, até você perceber como é o seu olhar. Na hora que você chegar nisso, este é o seu olhar, não é o olhar que a sociedade pediu para você ter. Como dizia o meu querido mestre José Ângelo Gaiarsa, a gente tem a cara que o outro manda a gente ter. A gente nasce e quer ter aceitação, a gente precisa da aceitação. Só que a gente faz uma cara, não funcionou, a gente muda até funcionar. Então quem é essa cara? De quem é essa cara? Não é minha. Eu fiz a minha cara para o outro. Aí quando eu olho no espelho, quando eu me olho em vídeo, é por isso que eu me odeio muitas vezes.
porque não é a minha cara. Ali está o documento de que eu aceitei a coação, a coerção, o estupro. Então aí é preciso que você olhe no espelho e esqueça da cara que pediram para você ter. Aí você vai desenvolver o sentimento lá dentro, daquilo que você não está conseguindo expressar. Aí você fica olhando lá no espelho, até que você perceba que tem amor ali, que tem generosidade, que tem alegria, que tem um bom humor e o que mais de bom. Aí sim você estará preparado para o afeto, junto com todas as outras respostas. Se você não está preparado, sabe por que você não está? Porque você ainda não conseguiu se dar afeto. Falei isso agora há pouco. A leveza necessária para abrirmos nossas portas para o afeto só é possível com um bom humor. Gente, de mau humor nada disso funciona. Tem que dar risada. Se você está de mau humor, comece a dar risada. No começo você vai achar ridículo e sem graça. Mas daqui a pouco a graça vai achar você. Não há um coach, não há um cliente meu que eu passe esse treino que a pessoa não sinta isso. Que se propõe a fazer o treino, claro. Que não sinta o efeito disso. Pega um filme que você qualquer coisa que te faça dar risada. E vai dando risada. Você desenvolve a química da alegria, do bom humor. E policia. Observa. Sair do bom humor ou preciso dar risada. Porque em estado de praga biológica, a gente é convidado, a gente é coagido, até estuprado emocionalmente para não ficar na alegria, não ficar no bom humor. É para a gente ficar na raiva. É disso que se sustenta a nossa sociedade, da raiva de cada um, da energia de raiva de cada um. E é assim que a gente adoece. É assim que a gente se desprepara para o afeto. Então, desenvolva o bom humor. É a primeira coisa que a gente tem que fazer para se habilitar ao afeto. A primeira dessa lista toda. O bom humor pressupõe a aceitação e boa convivência com as próprias limitações. Se você não aceitar, estava falando isso para um cliente ontem, se você não aceitar que você é um ser limitado, que você vai errar, você vai errar mais ainda. Como viver de forma destrutiva e piorando cada vez mais na performance? É só ser perfeccionista. Pronto. Ferrou. E aí você não vai ter afeto, vai ter nada. Porque você sempre vai achar alguma coisa errada. E vai ter um pensamento, um foco destrutivo sobre aquilo, se você não entende o erro como seu mestre. Tudo aquilo que eu aprendi, que você aprendeu, que nós aprendemos, a gente aprendeu porque errou. Não é porque a gente foi na faculdade e estudou. A gente foi botar em prática, opa, quebrou. Não, então de novo. Aí eu aprendo, eu tenho a destreza. Quanto mais eu faço, melhor eu faço. Pode ser a coisa mais boba, encaixotar a moedinha. Você fica encaixotando moedinha. Você vai ter um trabalho para separar, mas daqui a pouco começa a vir uma habilidade que você não sabe de onde, porque você está fazendo aquilo. Então tem uma inteligência que não é a inteligência do ego, é a sabedoria. Você vai intuindo aquilo e vai fazendo de um jeito melhor. E o bom humor é a mesma coisa. O bom humor pressupõe essa aceitação e boa convivência com as próprias limitações. Se você não convive mal com o erro, você não vai sair do lugar. Isso permite a humildade, quer dizer, a pessoa parar de se achar, de se ter certeza, a arrogância, isso permite a humildade. E a gente percebe que humildade não significa humilhação, significa tenho gosto em aprender, não sei, vou aprender, com alegria. Isso permite a humildade e viabiliza a generosidade em tudo. E tudo isso junto nos torna interessantes para nós mesmos e para os outros. Tudo isso junto que eu falei agora na nossa preleção aqui. Se você ainda não tem e quer afeto, e se você tem e quer melhorar, é bom começar a treinar o bom humor com você mesmo. Foco no afeto. Minhas queridas, meus queridos, minhas amadas, meus amados, com isso eu termino aqui.